eu li uma história a respeito de um menino que estava cortando a lenha e veio um viajante e perguntou para ele quanto tempo ficava de distância até a cidade. E o que aconteceu foi que o menino não respondeu, porque ele não sabia qual era a motivação daquele homem em chegar na cidade de verdade, dependendo da distância que acontecia. E aí nós vemos que depois que o homem desistiu de fazer a pergunta, ele respondeu: falta 2 horas para você chegar na cidade. E aí ele falou: eu vou assim mesmo sendo 2 horas eu vou, porque eu quero, é um desejo do meu coração chegar na cidade. Então, o que eu quis dizer com essa história? Às vezes a gente não consegue avançar porque paramos para comparar a nossa vida com a vida do outro, né? A gente para olhar as circunstâncias. Então, tudo isso faz com que a gente desista. Se esse viajante tivesse calculado ou pensado na distância que estava ele até da cidade que ele queria chegar, que eram 2 horas andando, é muita coisa. Mas ele tinha no coração dele, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta: eu vou chegar na cidade. E a Bíblia fala assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quer dizer isso? Que não importa as circunstâncias, não importa as coisas que estão à nossa volta, o nosso olhar tem que estar em Jesus. Nosso alvo tem que estar em Jesus. Eu sei que o mundo que nós estamos vivendo vem N situações para nos tirar da presença de Deus, para nos afastar de Deus, para nos deixar, né, assim, um pouco até pensativo. Ai, será que está valendo a pena? Será que vale a pena? Mas uma coisa é certa, o apóstolo Paulo, ele fala bem claro sobre isso, né? Que devemos olhar para Jesus, não olhar para a circunstância. Quando paramos para fazer comparações, a gente tenta entender por que com os outros acontece assim e comigo acontece assado, né? Geralmente, a gente tem mania de querer comparar as situações, comparar as coisas que acontecem com um, acontece com o outro. Aí tem gente que ainda fala assim: ai, fulano era tão bom, por que morreu? Tem pessoas que ainda falam assim, né? E a gente tende a querer comparar a nossa vida com a vida do outro, com as circunstâncias nossas, com as circunstâncias do outro, o que acontece com a gente, o que acontece com o outro. Mas de verdade, que esse menino, quando aquele homem ficou perguntando para ele, né? Quanto tempo falta daqui até a cidade? Quanto tempo falta daqui até a cidade? Ele perguntou 3 vezes a mesma pergunta e o menino não respondeu. Quando ele estava na primeira pergunta, eu acredito que ele deve ter pensado: eu vou dar um jeito, eu vou pensar num jeito de chegar mais rápido, eu não tenho noção a distância que está a cidade. Mas só que quando ele não ouviu a resposta logo na primeira vez, ele começou a caminhar. Às vezes, a maioria das vezes, o que eu quero dizer aqui nessa tarde é que nós devemos, sim, seguir em frente. Não devemos olhar os obstáculos. Devemos seguir em frente. Nós temos que ter um alvo, temos que ter um sonho, um projeto, correr atrás do sonho, né? Perseguir o sonho. E aí o que acontece aqui é que esse menino, antes dele dar informação para o viajante, ele quis ver a distância dos passos daquele homem. Eu achei muito interessante isso. Porque assim, se os passos daquele homem fossem passos pequenos, ele saberia que seria muito mais tempo para ele chegar, né? Muito mais tempo. Mas ele deve ter percebido que o passo daquele homem era um passo de decisão. Era um passo de, não, eu quero chegar. É engraçado a gente falar sobre isso. Eu me lembro que as coisas que têm acontecido, né? Tem acontecido na minha vida e às vezes eu começo a meditar e a pensar assim: Deus, eu cheguei até aqui. Eu consegui chegar até aqui, apesar de tantos desafios, apesar de tantas coisas que aconteceram. Eu acredito que com vocês também não tem sido diferente. Se eu for perguntar, eu sei que cada um aqui tem um dilema, ou um trauma, ou uma crise que viveu. Mas você está aí. Você conseguiu chegar até aqui. E com a ajuda de Deus, nós vamos chegar até o fim, vamos chegar até o final. Não vamos desistir no meio da caminhada.
porque nós temos um que nos garante chegar até o final. Eu estava conversando com aquela menina aqui, a Jéssica, né? Ela colocou uma postagem muito bonita hoje e ela falou a respeito do silêncio. Às vezes eu pelo menos sou do tipo que falo bastante, mas tem pessoas que falam bem pouco, né? Eu sei que quem fala pouco, erra pouco. Quem fala mais, erra mais. Mas, assim, tem que ter aquelas pessoas que falam mais e tem que ter aquelas pessoas que falam menos. Há momento em que você tem que falar e há momento em que você tem que calar. Tem tempo para tudo na nossa vida. Eclesiastes 3 fala isso, né? Há tempo para tudo. Há tempo para guardar e há tempo para lançar fora. Há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Tem tempo para tudo na nossa vida, né? E quando a gente vê as histórias que aconteceram na nossa vida, as coisas que aconteceram, e a gente percebe que... Eu estava falando isso para ela, porque assim, aí a gente começa a falar, né? E a gente fala, mas tem determinados momentos que o silêncio, ele fala muito. Porque o silêncio, ele nos deixa pensar, raciocinar, ver se nós estamos no caminho certo, ver se estamos seguindo realmente aquilo que Deus quer, entendeu? Então o silêncio nos ajuda. E ela falou sobre isso, porque ela estava falando a respeito da morte, né? Porque a morte, ela é uma coisa que você não consegue explicar. Você não consegue contar ou dizer como é, ou como é enfrentar isso. Mas é uma coisa que ninguém está imune, né? A gente sabe, eu sempre falo isso, a gente não tem certeza de nada nessa vida, nada, só a morte, né? Até assim, se você está grávida, você não tem certeza se o neném vai nascer. A gente não tem, mas a morte, todo mundo, a não ser que Jesus venha antes e leve a sua igreja. Que aí, quem for subir com Jesus não vai conhecer a morte, porque nós seremos arrebatados, subiremos ao encontro do Senhor, né? Uma coisa interessante também, quando eu estava lendo essa história, que eu entendi, é que as pessoas que têm as pernas mais longas, elas dão um passo maior. Então, quando eu falo de ter pernas longas, é assim, aí você é baixinha, pequenininha, e está perto de uma pessoa que tem a perna longa, é claro que o seu passo vai ser menor. Isso quer dizer o quê? Isso levando para a nossa vida, né, cotidiana, para a nossa decisão de realizar os sonhos, para a nossa decisão de alcançar as nossas metas. Tem pessoas que vão ser mais devagar, vão ter um passo menor, mas isso não impede que essas pessoas venham realizar os seus sonhos. O que impede é se a pessoa desistir. A única coisa que pode impedir você de realizar os seus sonhos, de conseguir aquilo que você quer, é só você desistir. Porque a nossa vida, é uma eterna batalha. É uma batalha constante. E aí, se a gente desistir, o que acontece? Os sonhos ficam para trás. Eu estava falando com vocês, eu estou numa batalha comigo porque eu estou querendo pegar meu diploma de 2º grau. Eu estudei durante algum tempo, mas depois aconteceu um acidente com os meus filhos, como vocês sabem, né? E depois que os meus filhos morreram, eu não tive aquele ânimo para estudar. Comecei a me dedicar na obra de Deus, meu esposo foi dirigir igreja, eu fui ajudá-lo e a gente trabalhava 24 horas por dia na igreja e os meus sonhos foi deixando de lado. E agora, depois que meu esposo faleceu, me veio no meu coração essa vontade de pegar o meu diploma. Depois de 10 anos parada, eu fui no colégio, pensei que iria ter que começar tudo de novo. Pensei que ia ter que, né? Quando eu cheguei lá, eu conversando com o diretor, expliquei ele a minha situação. E eu falei para ele que eu queria pegar o meu diploma porque eu queria fazer uma faculdade. O sonho do meu coração é fazer uma faculdade. E aí ele falou assim, deixa eu olhar aqui no computador. E quando ele olhou o meu nome lá, ele falou, teu nome tá aqui, só falta meio período para você terminar o 2º grau. E eu falei, Deus, é coisa tua, só pode ser tu mesmo nesse negócio. E aí se eu tivesse olhado, né, falado, não, 10 anos, eu não sei mais nada, nunca mais eu peguei numa caneta para estudar, eu gosto de escrever é comigo mesmo. E aí eu comecei. Estamos na batalha, de verdade, física. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática, física, química. Português, biologia, história, sempre foi tranquilo para mim, porque eu gosto de ler.
E aí eu tenho pedido ajuda. Eu tenho um sobrinho meu de São Paulo, minha irmã também de São Paulo, que minha irmã sempre foi craque em matemática. E aí a gente está estudando juntas. Ela me ajuda, me dá dica e a gente estamos conseguindo. Mas isso é o quê? Porque eu não olhei os obstáculos. Se eu fosse olhar o obstáculo, eu falava, eu tenho 60 anos, a minha cabeça já não é mais a mesma. Tudo que eu passei, já esqueci tanta coisa. Tenho muita dificuldade de guardar as coisas. Eu tenho que escrever porque eu não consigo guardar. Então eu poderia pensar tudo isso e falar, não vou deixar isso pra lá. Vou deixar esse sonho na gaveta. Não deixa teu sonho na gaveta, não. Não é isso o desejo do seu coração? Batalhe por ele. Sabe, lute por ele. Talvez é um casamento, né, que você é uma pessoa que você gosta tanto, que você ama, que você... não gosto mais, não amo mais, já aconteceu tanta coisa, tantas decepções, tantas traições. Mas pense no que levou você a casar com essa pessoa. O que levou você a amar essa pessoa? O que te atraiu nessa pessoa tanto tempo atrás? Porque de verdade a gente, quando tá assim decepcionado, né, aí só pensa nas coisas ruins. Mas pense no motivo que te levou a tentar conquistar essa pessoa. Então, por esse motivo, tente de novo. Não desista. Dê mais uma chance. É assim a nossa vida é assim. A gente tem que sempre estar buscando o porquê. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero batalhar por isso? Por que eu quero seguir em frente, apesar de tudo? Tem um motivo. A nossa vida sempre tem um motivo. Por que a gente quer por que a gente quer determinada coisa? Por que a gente quer determinada... Tem um motivo. Procure saber esse motivo. E graças a Deus o Senhor tem me ajudado. Tenho passado, já passei na primeira prova, já fiz a segunda, e o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos ajudado, tem preparado, né, as coisas para facilitar. Porque é isso que Deus faz. Quando você coloca no teu coração um alvo, quando você coloca no teu coração um projeto, quando você coloca no teu coração, eu vou conseguir. Deus vai abrindo as portas. É claro que eu sempre costumo dizer isso, as coisas não caem do céu. Tem determinadas coisas que depende da gente fazer, não é? E quando a gente faz, Deus entra com a providência e abençoa. Uma coisa muito interessante, não sei porque que eu não estava esperando Kelly, mas eu acredito muito nisso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, Deus colocou pessoas aqui para ouvir isso, para saber que Ele sonhou esse sonho com você. Então, você não pode desistir desse sonho. Você não pode desistir disso. Você tem que lutar, você tem que permanecer em frente, falar, não, eu vou conseguir. Sabe? E eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia, ela é um livro que ela te bota pra cima. Ela é um livro que ela está sempre falando contigo. Eu estou contigo. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu ajudador. A Bíblia tem vários versículos assim, nos colocando pra cima, falando conosco, você vai conseguir. Maior é o que está contigo. Eu estou contigo por onde quer que você fores. Não temas, eu te ajudo. É assim que fala a Bíblia. Então, ela não é um livro só de autoajuda, não. Ela é um livro que te coloca em frente, para você ir para frente, para você pensar no céu, para você pensar nas coisas de Deus, para você não desistir. É assim que o Senhor fala conosco. É assim que a Bíblia fala conosco. Então, a Bíblia, e quando eu leio a Bíblia, eu gosto de falar isso, né? Eu tenho o que a minha Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Eu amo a Deus. Então eu entendo que mesmo nas situações difíceis, nas situações de grandes dificuldades, Deus está me ensinando. Deus está me promovendo de algum jeito. Mas, Nailde, as coisas estão tão difíceis, as coisas estão ruins, e você está dizendo que Deus está te promovendo? Sim. Sim, em tudo ele tem um propósito. Ele usa as circunstâncias para nos jogar no propósito. E uma vez eu fiz uma live com uma amiga, a Ticiane, lá de Recife, e eu estava falando isso com ela. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. A Beatinha está falando, a Bíblia eleva a nossa autoestima. É verdade, é verdade. É verdade mesmo. A Bíblia tem resposta para tudo mesmo. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, é uma pena.
leia o livro de Provérbios. Alguém me aconselhou a ler o livro de Provérbios com vocês. É mesmo uma boa ideia. Entendeu? A gente tirar assim uma semana só lendo o livro de Provérbios, ou 15 dias, não sei quanto tempo vai ler, a gente lendo uns dois capítulos por dia. A gente podia fazer isso sim, ler a Bíblia junto. E o Provérbios é lindo, Eclesiastes é lindo. Tem cada palavra, cada versículo assim que te coloca pra cima, sabe? Então é isso. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você pode. A Bíblia diz que você consegue. A Bíblia diz que você é maior do que você pode imaginar. A Bíblia diz que o teu Deus te ajuda, Ele te dá a mão, Ele te guia, Ele te ampara. Ele é o teu escudo, Ele é o teu salvador, Ele é o teu rochedo forte. Olha, minha mana botou aqui Jeremias 29:11, que é muito conhecido, né? Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos para fazer vocês prosperar e não para causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Gente, que coisa maravilhosa. Essa é a Bíblia. Essa é a Bíblia que eu estou apresentando para vocês. Que são palavras que nos elevam, que nos edificam, que nos coloca para cima. E às vezes a gente é que dá um passo pequeno. Sabe por quê? Porque não temos fé. Esse homem aqui, quando ele perguntou ao rapazinho, né? Quanto tempo falta para chegar à cidade? Ele não sabia a distância, mas ele sabia o passo que ele podia dar. Talvez você pode dar até um passo maior, mas aí você não tem noção. Sabe aquela história do boi que não conhece a sua força? O boi não sabe a força que ele tem. Se ele soubesse a força que ele tem, ele não deixava colocar aquele arado nele, amarrado nele, né? Ele não deixava, mas ele não sabe a força que tem. Tem muita gente que é igual o boi, não sabe a força que tem. Mas você é maior do que você pensa. Você é mais forte do que você imagina. Essa dor não vai te derrubar. Essa saudade não vai te derrubar. Essa angústia não vai acabar com você. Saiba que o maior está com você. E eu vou falar de novo. Deus falou essas palavras, está na Bíblia. Eu sei, eu conheço os planos que tenho para vocês. Foi o Senhor que falou isso. Ele conhece os planos. A gente não sabe, mas Ele sabe. Ele sabe. Olha só, a minha graça de que a minha mana está me ajudando, porque ela... A mulher do fluxo de sangue eu já até falei uma, né? Ela tinha vários obstáculos até chegar a tocar a orla de Jesus, mas ela não ficou pensando nisso. Foi bom a mana falar isso, porque esse é um clássico, né, exemplo disso. Lucas 8:40. Fala sobre essa história. Depois, se você quiser, você lê. Aquela mulher, ela tinha 12 anos que ela tinha uma hemorragia. Acredito eu que ela deveria ter alguma coisa, né, tubária, algum problema tubário, né, algum câncer, né, porque fazia com que ela tivesse uma hemorragia constante. Não parava. E ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Ela não tinha para onde correr, para onde recorrer. Mas ela ouviu falar de Jesus. Quando você encontra Jesus, a tua história muda. Quando você conhece Jesus, as perspectivas de futuro mudam. Porque às vezes a gente faz os nossos planos e a gente coloca tudo direitinho, né? Não vai ser assim, mas só que Deus, às vezes, durante a nossa caminhada, Ele muda. E acontece alguma coisa diferente. E aí, a gente entende que é Deus mudando a nossa rota. É Deus mudando o nosso futuro. Cabe a mim e a você entender isso. Falar, Deus, tudo bem, vamos lá. Porque a vida da gente, ela é muito estranha, né? Eu tô falando de mim. Tem acontecido coisas na minha vida que eu jamais iria imaginar. Nunca ia imaginar. Eu tava vendo o Facebook, ele sempre recorda a gente, né, com as coisas passadas. E essa noite veio uma recordação em que tá a minha foto do meu esposo e do lado eu coloquei uma postagem assim, vamos ficar velhinhos juntos. Eu fiz o plano de ficar com ele até bem velhinhos, mas Deus não quis. Então, às vezes, a gente planeja tudo direitinho, né? Mas só que Deus quer uma outra história. Deus quer um outro futuro.
que tudo está dentro do propósito dele. E eu sempre falo isso, Deus, que os meus planos coincidam com os seus. Quando você fala isso, você está deixando a sua vida na mão dele. E o que vem a acontecer é ele. Então tem que confiar no agir dele. Ele pode fazer. Ele é o Deus que muda a história, muda a situação. E ele encaminha a nossa história de um jeito que a gente depois olha assim e fala: meu Deus, como eu cheguei aqui? Não sei, mas eu consegui chegar. Sobrevivi? Não sei como, mas eu sobrevivi. Eu tô aqui. E se eu sobrevivi a tudo isso que eu passei, o acidente dos meus filhos na estrada, em que morreu meu filho, minha filha, minha nora e meu genro no acidente de carro. 2 anos depois, 6 anos depois, meu esposo também vem a falecer com a leucemia. Então a história da minha vida foi toda mudada. Mas Deus tem falado, é propósito dele. Ainda não acabou. Vamos embora, vamos em frente que ainda tem coisa ainda. Eu falei: Senhor, tem coisa nova por aí. Deus, que eu possa estar pronta, né? Para o que Deus quer fazer. Uma coisa interessante, voltando de novo à mulher do fluxo de sangue, é que eu acredito que ela tinha gastado tudo que ela tinha para tentar a cura que ela precisava. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela, imagina 12 anos com hemorragia. Sangue é vida. Aquele sangue não parava de sair. Nada que ela fazia, os bens dela, ela tinha gastado tudo. A Bíblia fala assim. Mas ela ouviu falar de Jesus. E quando você ouve falar de Jesus, saiba que não é só ouvir falar, não. Se Jesus colocou você aqui para me ouvir, eu pensei que seria aquele que ia falar. Mas Deus agiu diferente. Deus colocou você aqui para me ouvir. Deus colocou aqui para ouvir o que eu quero falar, que é de Jesus, que eu não quero falar de ninguém, só de Jesus. Quando se ouve falar de Jesus é porque tem uma história nova para acontecer. Quando se ouve falar de Jesus é porque algo vai ser mudado. Quando se ouve falar de Jesus, você crendo, a sua história muda. Aquela mulher foi ao encontro de Jesus se arrastando, porque ela não tinha condições de ficar em pé. Ela não tinha condições de enfrentar a multidão. Ela estava fraca, ela estava debilitada. E a Bíblia diz que ela olhou a multidão e ela falou: como é que eu vou chegar perto de Jesus? Eu vou dar meu jeito. Eu vou fazer do jeito que eu posso fazer. E a Bíblia diz que ela foi se arrastando, porque ela tocou na orla, na parte de baixo, na parte do vestido que estava quase no pé de Jesus. Mas ela cria que só dela encostar na orla do vestido do mestre, ela iria receber um milagre. Um milagre invisível para todos, porque o que ela tinha era algo íntimo. Eu não sei qual o problema que você tem, o que você precisa que Jesus, qual a área da tua vida que você precisa que Jesus toque. Eu não sei qual a área da tua vida que você precisa que Jesus entre. Mas se você entrou aqui para me ouvir, saiba que eu tenho uma novidade para você. Jesus está aqui. Jesus está aqui na pessoa do seu Espírito Santo. E ele tem o poder de agir na tua vida. Aquela mulher, hoje vocês estão aqui através desse celular me vendo. Aquela mulher, ela tinha multidão para enfrentar. E ela se arrastou e tocou na orla do mestre. E na mesma hora que ela conseguiu, imagina a dificuldade que foi para aquela mulher chegar perto da orla, chegar perto do vestido. Ela enfrentou várias pernas, vários sapatos, várias roupas, e ela ia se arrastando, uma multidão estava ali, impedindo o seu milagre. Mas no coração dela, ela tinha um alvo. No coração dela, ela tinha uma meta. Eu quero esse milagre, eu preciso desse milagre. Jesus, eu preciso de ti. Se você precisa de Jesus, saiba que ele está aí pertinho de você. Se você precisa do milagre, saiba que ele está aí pertinho de Jesus, pertinho de você. Sabe o que aconteceu? Quando aquela mulher tocou, Lucas 8,40 diz isso. Jesus sentiu que alguma coisa saiu dele. E os discípulos falaram, Jesus começou a falar: alguém me tocou, alguém me tocou. E aqui os discípulos falaram: mestre,
Tem muita gente te tocando. A multidão está te apertando. Você está falando quem alguém me tocou. E Jesus falou, não, não, não. No meio dessa multidão, alguém me tocou de modo diferente. Alguém me tocou de modo especial. E aquela mulher com medo, tremendo com medo. Sabe por quê? Porque a mal ela tocou. Assim que ela tocou em Jesus, ela sentiu. Alguma coisa nela mudou. Quando você toca em Jesus, quando você recebe Jesus na tua casa, quando você abre a tua casa e fala, Jesus, entra aqui na minha casa. Sabe o que eu estou convidando você nessa tarde a fazer? Você que entrou aqui para me ouvir, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para me ouvir, era para você ouvir a Kelly, mas o Espírito Santo de Deus falou que seria eu que iria falar com você. Faça o que eu estou falando com você agora. Fala, Jesus, entra na minha casa, entra no meu quarto, entra na minha cozinha, entra na minha sala, entra na minha casa, entra na minha vida. Toca nessa área que eu preciso de um milagre. Toca na minha mente, toca no meu coração. Toca, Jesus, ele pode tocar. A Bíblia diz em Lucas 8, a partir do versículo 40, que a história daquela mulher foi mudada. Jesus perguntando quem me tocou, quem me tocou. E ela levanta com medo. A Bíblia fala assim, ela com medo, tremendo, ela disse, fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. Jesus falou, eu sabia. Eu sabia que alguém me tocou de modo diferente. Porque de mim saiu virtude. Saiu virtude para curar. Saiu virtude para mudar a história. Saiu virtude para mudar a situação. Que Deus entre na tua casa, fazendo mudança. Que Deus entre na tua casa, fazendo mudança. Olha só, a versão da minha irmã, ela fala bem bonito, ela fala assim, então a mulher vendo que não conseguia passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés e na presença de todo o povo. Gente, que coisa tremenda. Ela pensou que iria tocar e ia ficar por isso mesmo. Só que não dá para esconder o milagre tem que ser contado para que as outras pessoas sejam abençoadas. Na presença de todo o povo, aquela mulher contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Gente, instantaneamente quer dizer que foi assim, ó, pá, tocou, secou. Misericórdia! Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Essa passagem termina dizendo assim, então Jesus disse, vai em paz. Filha, a tua fé te salvou. Sabe o que é ser chamada de filha por Jesus? Só se chama de filha quem a gente tem carinho. A gente só chama de filha, que é uma palavra assim, com amor, com cuidado. Filha, você é especial. Filha, eu tenho uma bênção para a tua vida, assim de Jesus nessa tarde. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Você não está só levando a cura, não, filha. Você está recebendo a paz. É isso que Jesus falou. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava decidida que naquele dia ela iria receber o milagre de Jesus. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual área da tua vida você precisa ser tocada, ou você precisa tocar em Jesus e falar, Deus, entra. Faz isso que eu não posso fazer. Porque geralmente, quando se procura Jesus desse jeito que essa mulher procurou, ela estava muito necessitada. Porque a primeira coisa que a gente faz é procurar resolver do nosso jeito. Não é assim? A gente faz do nosso jeito primeiro. Sofre-se bastante para depois procurar Jesus. Não é assim? Você está com um determinado problema e você quer resolver do teu jeito. E aí você sofre muito. Depois que já sofreu muito é que vai pensar em procurar Jesus. Mas uma coisa eu quero te dizer. Ele está pronto a te atender. Ele está pronto a te ajudar. Jesus está pronto a fazer aquilo que você não pode fazer. Porque quando a gente pode fazer, tudo bem. Eu posso resolver.
Mas quando as coisas estão impossíveis, quando as coisas estão difíceis, é momento de você procurar por Jesus. Porque Ele pode fazer. Ele pode agir. Ele pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Ele é um médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o advogado por excelência. Ele é poderoso. Tudo Ele pode fazer. Aquilo que você não sente impotente, aquilo que você sente fraco, aquilo que você acha que não tem condições, entrega para Deus. Tem um hino que a gente cantava na igreja, agora a gente não se vê mais, mas diz assim: conte para Deus os seus problemas, conte para Deus a sua dor, conte para Deus a sua vida. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Sabe o que é interessante isso? Porque às vezes a gente vai para Jesus e a Bíblia fala assim: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí a gente chega diante dele, a gente até lança para Ele, a gente fala para Ele, a gente conta para Ele. Acontece isso comigo muito. Terça-feira mesmo eu cheguei na igreja, estava com meu coração assim um pouco angustiado por uma determinada coisa que tinha acontecido. E eu comecei a falar com Deus e falei: Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Porque eu sei que se tu agir para mim, Senhor, as coisas vão acontecer de um jeito melhor do que se for eu a resolver. Mas só que a gente tem mania de olhar, falar com Ele, né? A gente fala com Ele, mas a gente não lança. O que é lançar? É você deixar na mão dele. A gente não consegue. A gente fica preocupado com aquilo. A gente fica ansioso. A gente quer que aconteça do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas quando a Bíblia fala, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Na maioria das vezes, as coisas não acontecem como nós planejamos ou como sonhamos, mas pode ter certeza que vai acontecer do jeito que Ele acha que é melhor para nós. Devemos confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Devemos entregar a Ele, confiar, crendo que aquilo que está na nossa capacidade de fazer, de resolver, devemos sim fazer. Mas as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele faz, porque Ele é Deus. Estamos alegres porque nós temos visto Deus assim trabalhar de modo tremendo, grandioso na nossa vida. Coisas que a gente às vezes pensava assim: Deus, como é que isso pode acontecer? Como é que isso vai acontecer? E nós temos visto Deus agir. Nós temos visto do trabalhar de Deus. Nós temos visto o mover de Deus. Eu trago aqui para vocês, né? Eu trouxe o Milagre de Mariana, né? É uma das lives que nós fizemos. Eu aconselho você a ver, se você não viu. Está no meu YouTube, MISS, Nailde Silva, o Milagre de Mariana. Uma menina que foi atingida pelo Covid, uma menina, eu não lembro a idade, se é 8 ou 12 anos. Aquela menina, logo no começo do Covid, em que os médicos ainda nem sabiam o que era o Covid. E eles não sabiam, pensaram que era uma pneumonia. E a menina foi entubada, o médico deu diagnóstico de morte para ela. Mas Deus entrou. Deus entrou com a providência. E Deus agiu. É assim que Deus faz. Salmo 9, versículo 10, está escrito assim: os que conhecem o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Você pode entender isso? Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Até pode acontecer alguma coisa que você venha a pensar que Deus te abandonou, mas não. Tudo tem propósito, tudo tem o cuidado de Deus. E até mesmo quando as coisas saem do planejado,
até mesmo quando as coisas saem diferente do que a gente pensou, creia que Deus usa os processos para nos colocar no propósito. Você entendeu isso? Deus usa os processos para nos colocar no propósito. Então não pode fugir do processo. Temos um processo, temos um caminho a percorrer até chegar à vitória. O corredor, quando ele tá participando de uma maratona, aquele homem treina muito. Treina dias e dias e dias e dias. Ou até noites treinando. Para chegar no dia, ele participar daquela maratona e vencer aquela corrida. Aí quando ele vence, as pessoas vêm, aplaudem, né? Ele recebe a taça e fica aquela comemoração. Mas ninguém tem noção do processo que aquele corredor percorreu para chegar à vitória. Então, se você rejeitar o processo, você está rejeitando a vitória. Então, creia. Creia que mesmo no processo doloroso, processo triste, processo, oh meu pai, difícil. Creia que se você rejeitar o processo, você vai sair do propósito. E em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Assim diz a Bíblia. Glória a Deus. Quando eu estou falando isso aqui, eu estou me lembrando de Jesus na cruz do Calvário. Jesus sofreu injustiça na cruz. Jesus sofreu injustiça na cruz. E ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Coisa linda, né? Jesus tinha um propósito ali para cumprir. Deus tinha um propósito conosco e enviou o seu filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus poderia muito bem não ter aceitado aquele processo e falar: não, a Bíblia fala isso. Ele poderia chamar os anjos e tirar ele ali daquele sofrimento. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Eu amo esse versículo na Bíblia. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz para nos salvar. Você pensa? Você já viu o filme, né? Da crucificação de Cristo? Não foi brincadeira, não. Eu consegui dormir no filme, porque eu durmo em cinema. Acho que é por causa do frio. Mas o que é incrível é que ele, sendo filho de Deus, ele não quis, ele deixou a sua glória. E ele falou: não, eu vou sim, eu vou cumprir o processo, eu vou cumprir, porque tem um propósito. O propósito é a salvação da humanidade. E ele foi obediente até a morte, por amor a mim, por amor a você. E ele ainda liberou perdão para os seus algozes, né? Para as pessoas que estavam fazendo sofrer. Oh, que coisa maravilhosa. Que exemplo lindo que Jesus deixou para nós. Que possamos também criar uma meta, criar um alvo. Não, eu vou conseguir. Vai dar certo. O que tiver no meu alcance de fazer, eu vou fazer. Para que os meus sonhos se realizem. Mas eu sei que o principal, que vai comandar tudo, que vai abrir portas, que vai criar situação, é Deus. E eu vou conseguir. Que Deus te abençoe nessa tarde. Essa é a mensagem que Deus nos deu essa tarde para você. Fique com o Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Você busca Deus? Você crê em Deus? Você ama a Deus? Então, Ele nunca vai te abandonar. Mesmo nas situações difíceis, você vai perceber e entender que Deus continua no controle. Que Ele não perde o controle de nada. Que Ele continua conosco. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue contigo. A minha mana colocou aqui Isaías 12, 2. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que essas palavras não fiquem no ar, mas que fiquem no teu coração e você entenda que Ele te ama, que Ele cuida de você. E nós vamos liberar a oração nessa tarde sobre a tua casa, sobre a sua vida. A intenção dessa live é
dizer que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele cuida de nós, que Ele cuida das nossas emoções. Olha para mim, Ele tem cuidado de mim. Ele tem me tirado do fundo do poço. Ele tem me tirado do fundo do poço da tristeza, do poço da angústia, do poço da depressão, da solidão. Ele tem sido meu companheiro fiel. Ele tem sido a minha rocha, Ele tem sido o meu protetor. E eu não sou filha predileta. Ele é seu também, seu protetor, sua rocha, seu escudo, seu galardão. Ele é o nosso Deus. Oremos. Senhor, estou na tua presença. Quero te agradecer, Deus. Não foi do jeito que nós planejamos, mas foi do jeito que tu quis, Senhor. Porque essa live aqui é tua, tudo aqui é teu. A nossa vida te pertence. Senhor, eu quero te pedir uma bênção sobre cada um que está aqui, cada pessoa que entrou aqui nessa live. Deus, entra em cada lar. Entra, Senhor, em cada vida. Faz aquilo que lhe apraz. Toca nos corações, toca nas mentes, repreende todo espírito de enfermidade, desfaz todas as obras das trevas, desfaz todo o mal. Pela autoridade do Espírito Santo de Deus, eu quero liberar uma bênção sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada mente. Jesus, repreende toda ação do adversário, todo espírito de enfermidade, todo mal que tem atingido os lares, todo espírito de depressão, toda angústia, toda tristeza, em nome de Jesus. Pela autoridade do Espírito Santo de Deus, nós queremos liberar a bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, que a tua mente seja lavada no sangue de Jesus, que o teu coração seja lavado no sangue de Jesus, que desde o alto da cabeça até a ponta dos teus pés, você seja limpo, abençoado, que a sua vida sentimental, que a sua vida material, que o seu emocional seja lavado pelo sangue de Jesus e que você sinta a bênção do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu quero ordenar que toda obra do mal, tudo aquilo que alguém tenha feito para querer atrapalhar a tua vida, todo olhar maldoso, todo olhar de inveja está sendo repreendido agora, está sendo desfeito agora sobre a tua vida sentimental, sobre a tua vida material, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Jesus, guarda os filhos das tuas filhas agora, guarda o lar, guarda os netinhos, guarda as crianças, guarda os adolescentes, guarda os jovens, Senhor, as pessoas idosas, guarda, meu Deus, livra de queda, livra de todo mal. Eu quero liberar a bênção sobre cada lar agora, essas pessoas que entraram aqui, que entraram pela primeira vez, que sejam abençoadas, que sinta o teu Espírito Santo agora, que sinta, Senhor amado, o teu Espírito agindo na sua vida, que essas palavras que foram ditas aqui, Senhor, que possa tocar nos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero desfazer todas as obras das trevas, todas as obras contrárias, e que a tua casa seja abençoada, em nome de Jesus, que haja paz no seu lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu libero essas palavras de bênção agora, em nome de Jesus. Se você concorda, se você aceita essa bênção, escreve amém, diga amém, amém. E o amém quer dizer assim, assim seja. O amém quer dizer eu recebo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado, Claudinha, Fabiana. Obrigado, Lu. Obrigado. Deus abençoe sua casa. Nilma, meu amor. Obrigado, Marília. Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Amanhã, 1h30. Jaqueline, glória a Deus, creia e recebe. Ivone, um beijo, irmã Maria das Dores. Um beijo pra vocês. Obrigada aí pelo carinho. Andréinha, beijo. Não tem pouco que eu não vejo a Andréia. Um beijo, obrigado aí pelo carinho, obrigado por vocês que estiveram aqui comigo. Delma, obrigado. Exilanda, ele tem uma saída, uma porta de amor, isso mesmo, Zi.
Moni, um beijo. Ela botou aleluia, glória a Deus. Marinalva, um beijo, querida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a todos vocês. Pastor Hugo, obrigado, pastor. Obrigado pelo carinho aí, por o senhor estar aqui comigo. Carla André, obrigado. Deus abençoe. Acredito que... Irmã Maria, um beijo. Acho que falei o nome de todo mundo. Deixa eu ver. Gente, obrigada aí pelo carinho. Desculpa aí, né? O começo foi meio, mas a minha irmã deve cortar esse começo aí, né, mana? Tu corta pra mim. E aí, quando for pro YouTube, vai estar só a parte da mensagem, tá? Diz um beijo. E se Deus quiser, na próxima a gente vai ensaiar antes e vai dar tudo certo, em nome de Jesus, porque é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Betinha, um beijo, recebe a bênção aí. Kelly, beijo. Obrigada aí, gente, por tudo. Deus abençoe. Uma tarde abençoada para todos vocês, gente. Me cubra com as suas orações. Domingo, vocês que moram aqui na Penha, domingo vamos estar ministrando aqui na Rua 100. Eu não sei o nome da rua, mas é aqui na Rua 100, aqui na Penha. Se vocês quiserem estar lá conosco, a Devec 100, vamos estar lá eu falando e minha mana cantando para a honra e glória do nome do Senhor. Um beijo para todos, gente. Fui, beijo. Jesus.